Ele começou como vendedor ambulante e hoje está à frente do projeto do maior condomínio logístico da América Latina, que é planejado para o município da Serra. O Histórias Empresariais recebe Matheus Vitória Oliveira, CEO da Private Log, que vai contar um pouquinho aqui sobre a história, né, da empresa, do grupo empresarial e desse mega projeto aqui para o Espírito Santo. Não é isso, Matheus? Maravilha, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande estar participando desse podcast do canal do Tribuna Online. Fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha história e compartilhar também os nossos planos de Private Log para o Espírito Santo. Perfeito. Bom, primeiramente, queria começar perguntando mais sobre esse projeto que tem um envolvimento aí de um investimento de 2 bilhões de reais. Não é isso? Como que é? É ali para a região da Serra, na região do contorno? Queria saber um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Falando antes de falar de Private Log, eu vou falar da Private Construtora, que é a nossa a empresa mãe, né? Vamos dizer assim, por onde tudo nasceu. A gente é uma construtora de 10 anos de atuação já no mercado do Espírito Santo, com cerca de 2.000 colaboradores diretos, atuando hoje em todo o Brasil. Nós fazemos obras no setor industrial, no setor logístico, obras corporativas em geral. E a empresa hoje ela é dividida por unidade de negócio, né? Tem a Private Construtora, que é a unidade de negócio principal, que é onde que engloba todos os tipos de construção. E a gente faz construções ali desde supermercados até construções de estrada, rodovia, escola, enfim, todo tipo de construção de uma forma geral. Tem a unidade de negócio que é a Private Oil and Gas, que atua no setor onshore, petrolífero, né? A gente atua no setor de energias ali, de óleo e gás. E aí, desde o Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte... Tem atuação, então, em diversos estados. É, uma atuação em diversos estados. E abrimos recentemente a nossa nova unidade de negócio, que é a nossa aposta para os próximos anos, né? Que é o nosso pensamento e planejamento para os próximos anos, que é o Private Log. O que é o Private Log? Ele nasce para ser uma empresa onde que vai fazer desenvolvimento logístico, desenvolvimento de complexos logísticos, atuando no Brasil inteiro, né? E aí a gente nasce com o nosso primeiro empreendimento, que é o Private Log Contorno do Mestre Álvaro, que vai ser construído no Contorno do Mestre Álvaro, no município da Serra, e vai ser o nosso primeiro empreendimento aqui no Espírito Santo. Como de costume, a gente já começa grande, a gente já nasce com toda a humildade do mundo, mas sonhando grande, pensando grande. Então a gente já nasce com o Private Log Mestre Álvaro, pensando grande, sonhando grande. Então a gente nasce com ele sendo o maior complexo logístico da América Latina, batendo qualquer complexo logístico do Brasil, Cajamar, Extrema. Hoje o nosso segundo maior concorrente de tamanho, né, do nosso empreendimento é o GLP Guarulhos, que tem aproximadamente 520 mil metros, 530 mil metros, e o nosso complexo tem 622 mil metros quadrados de área construída. E aí é um complexo logístico inteiro, né? Um complexo logístico bem completo. Ele não é só um complexo logístico, ele é um hub as a service. O que quer dizer isso, esse hub as a service que a gente tem ali? Um hub logístico as a service. Eu tenho dentro do nosso complexo logístico toda a infraestrutura de outlet, toda a infraestrutura de hotel, de lazer. Eu tenho no nosso complexo então vai logístico. ter aquelas lojas, né, outlet store com preços mais baixos. Completaço. Quando a gente pensa no nosso empreendimento... Vai ter hotel aí, você vai poder fazer hotel, compra e dormir ali. Você vai ter posto de gasolina, você vai ter restaurante, churrascaria, agência bancária. Você tem uma infraestrutura completa. A gente está falando de um terreno de mais de 1 milhão de metros quadrados, né? A gente está falando de um terreno... É um bairro praticamente. É um bairro praticamente. Eu até hoje não consegui percorrer o terreno todo a pé. É muito grande. E aí a gente adquire essa área de uma família tradicional do município da Serra, onde que ela já estava livre e desimpedida das questões ambientais, não tem proteção ambiental na nossa área, não tem nenhum rio, nada que pudesse impedir. E aí a gente nasce com o nosso empreendimento com um pensamento também muito sustentável, né? Então, indo do começo ao fim, a gente nasce com a empresa para ela ser uma empresa onde que eu vou competir com os maiores do Brasil e com os maiores do mundo, que são GLP, Prologis, que são meus grandes concorrentes.
Grandes e bons concorrentes, inclusive, são empresas que a gente estudou muito para poder desenvolver o nosso produto. Nosso produto ele passou por quase 2 anos de desenvolvimento e a gente fez tudo dentro de casa, dentro da própria Private Construtora, com nossos arquitetos, nossos engenheiros, pensando em soluções, pensando em como que ia ser o produto, como que a gente ia fazer o melhor produto, não só por ser o nosso primeiro, para a gente já começar com a cerejinha do bolo, né? Mas também porque a gente tem uma tese de fazer a diferença. A gente não costuma fazer negócio só para ganhar dinheiro. A gente tem que causar impacto e fazer um produto de impacto, de fato, né? Então, o Private Log é isso. O Private Log, ele é um hub logístico, onde que eu tenho não só galpão logístico dentro, com toda a infraestrutura para retenção de talentos, infraestrutura de ESG, 4 certificações internacionais, mas eu tenho também lojas que serão outlet, eu tenho também posto de gasolina, hotel, restaurante. Mas aí quem vai operar essas empresas vão ser empresas terceiras. né? O que a gente faz é desenvolver o produto e trazer inquilino para dentro. É um verdadeiro bairro ali no Mestre Álvaro. Exatamente, é um bairro. É uma nova região. Agora, eu achei até uma novidade, uma surpresa para mim, porque o que nós havíamos divulgado, inclusive, né, na edição impressa do jornal A Tribuna, é que o investimento de 2 bilhões de reais seria em um grande condomínio logístico, mais para operações mesmo, né? Aquela coisa bem comercial. Então vai ter uma movimentação de pessoas, é aguardado um volume de consumidores circulando na região. Total. Além do investimento de 2 bilhões de reais que a gente... É um investimento cru na construção, né? Esse investimento ele ultrapassa um pouco os 2 bilhões, mas o investimento cru na construção é de aproximadamente 2 bilhões de reais. A gente está falando de um tráfego de pessoas ali, só internamente no nosso condomínio, como vocês noticiaram, de 5, 6 mil pessoas. Depois do complexo logístico pronto, eu não vou ter só os trabalhadores ali desse complexo. Eu tenho também a população da Serra, a população de Vitória. A gente vai trazer aí, eu vou dar um spoiler para vocês em primeira mão. Não posso revelar ainda o nome da marca, mas a gente está trazendo uma marca global de luxo, que eles estão, inclusive, nesse momento agora, fazendo uma pesquisa de mercado no Espírito Santo para ver se o Espírito Santo comporta o outlet deles aqui. E vai ser a primeira marca de luxo de verdade, grife, a ter uma loja no Espírito Santo dentro do nosso outlet. Oh, excelente isso. E assim, pode ter moradia também? Não. No futuro, não? Não. É um bairro só comercial. O plano de desenvolvimento do contorno Mestre Álvaro por completo, né, já aprovado na Prefeitura da Serra, isso antes do contorno até estar pronto, a Prefeitura já tinha aprovado esse plano, é de ser uma região industrial. Então é industrial e logística, não pode residencial. Só que residencial está muito próximo, né? Só para você ter noção, do nosso bairro até Campinho da Serra, até Campinho da Serra não, até o centro da Serra ali, a gente está falando de 10 minutos. Então, do nosso complexo logístico, é muito perto. Mais perto do que Laranjeiras. Mais perto do que Laranjeiras, porque você não pega aquele trânsito todo ali de Laranjeiras, você passa por dentro, né? A gente passa por aquela rua ali do Golf Clube. Então, a gente está falando de 10 minutos, 15 minutos, você está num dos maiores bairros da Serra. E quantas empresas? Tem uma estimativa, um número? Então, não temos uma estimativa de quantas empresas, mas... Porque a gente vai alugar por módulo, né? Então, tem um módulo lá de 4 mil metros, módulo de 10 mil metros, módulo de 20 mil metros. Eu já tenho 4 negociações em andamento, negociações onde a gente já está olhando o contrato, a gente já está conversando cláusulas contratuais, onde que eu tenho inquilino que vai pegar 50 mil metros, eu tenho inquilino que vai pegar 100 mil metros, e inquilinos de peso, né? A gente está falando aí das maiores transportadoras de logísticas do Brasil, maiores empresas de logística do Brasil, a gente está falando dos maiores e-commerces do Brasil, das maiores varejistas do Brasil, né? Então, o nosso público é esse público, são transportadoras, farmacêuticas, varejistas. E por que o Espírito Santo, justamente a Serra? São Paulo, por exemplo, não seria um local mais interessante para o investimento dessa magnitude? Vamos lá. Primeiro, porque eu amo o Espírito Santo. Sou apaixonado por Excelente. Vitória. Boa a primeira resposta é porque, cara,
Eu sou capixaba, nasci no município de Domingos Martins, mas só nasci porque o hospital era lá, mas eu fui criado em Viana. Nasceu no friozinho. Né? Eu nasci no friozinho e voltei para Viana, que ele tá próximo. Então, de 0 a 18 para 19 anos, eu morei no município de Viana, né? Tenho um carinho enorme por Viana. E aí a pergunta é, por que você não fez em Viana, então, né? Não, mas eu tenho um carinho enorme por Viana e pelo Espírito Santo em si. Sou apaixonado pelo Espírito Santo. Eu uso, inclusive, todos os dias eu lembro da nossa bandeira, que é o Trabalho e Confia. E eu acho que o nosso estado, ele está só no começo do desenvolvimento, apesar da gente olhar para 10 anos atrás e olhar para hoje, a gente vê um estado totalmente diferente, totalmente desenvolvido, né? E quando a gente pensa no Espírito Santo, então vamos lá no racional. O racional é, eu amo o estado do Espírito Santo. Racional 2, a gente é o maior polo logístico que ainda está desconhecido do Brasil. E quando eu falo isso, por quê? A gente tem uma qualidade de vida que nenhum desses outros estados que tem os grandes polos logísticos, principalmente São Paulo, não tem. A gente está falando de um estado organizado economicamente, financeiramente. A gente está falando de uma prefeitura, que é a Prefeitura da Serra, que é uma prefeitura muito bem gerida. Foi muito bem gerida na sua gestão passada, está sendo muito bem gerida agora na sua gestão atual, tá? Longe de querer falar de político cara, a gente tem que reconhecer, de gestão pública. Gestão pública, a grande vitória em si, ela não vou falar dos outros municípios, mas falando aqui de onde que a gente convive, é muito bem gerido. O Espírito Santo, ele avançou muito politicamente nesses últimos anos. E aí, além disso, além de qualidade de vida, qualidade institucional, né, do nosso estado, segurança institucional do nosso estado, a gente é um estado muito empreendedor, né? A gente é um estado onde que eu tenho também muitos benefícios fiscais. E aí quando eu dou um zoom out, né, nível Brasil, e eu vou comparar regiões com regiões, eu olho para o Espírito Santo e falo assim, a gente está tendo agora, no ano que vem, sendo entregue o porto com o maior calado do Brasil. A gente tem bons incentivos fiscais, bons benefícios fiscais, onde que tem feito toda a turma de logística, varejo, olhar para o nosso município, para o nosso estado. Eu tenho uma malha logística, embora ainda tenha algumas críticas, né? Embora eu acredito que eu sempre falo que é um absurdo a gente não ter uma BR-101 duplicada, né? Mas ainda assim a gente tem boas estradas, né? A gente pega de carro aqui, vai daqui para o Rio de Janeiro, vai daqui para Minas, vai daqui para Bahia. A gente vê uma estrada muito boa, né? A gente tem uma estrada muito boa e não é a realidade do país. E quando eu concentro o nosso empreendimento logístico no meio do estado do Espírito Santo e eu pego e coloco no mapa todos os destinos principais do PIB brasileiro, eu chego a um número de 1.200 quilômetros de 70% do PIB do Brasil. Então, eu estou logisticamente e estrategicamente muito perto dos grandes centros consumidores e do litoral. Eu estou muito bem localizado. Está muito bem localizado. Então, o Espírito Santo, ele não é só localização, não é só benefício fiscal. Cara, também é qualidade de vida. A gente tem uma qualidade de vida absurda aqui. A gente tem uma mão de obra muito boa, né? São Paulo tem escassez de mão de obra. Hoje a maior dor de todo empresário, ela vai ser mão de obra. Todo empresário que você sentar aqui, que você pergunta, qual é a sua maior dor? Não é a primeira pessoa. Mão de obra. Mão de obra é a maior dor. E aí quando eu pego uma empresa logística, um e-commerce da vida, vou dar um exemplo, pega uma Amazon da vida, que é um dos maiores e-commerce do Brasil. Os caras sofrem para poder contratar Brasil afora, né? E aí tem um custo gigantesco para contratar o cara lá de São Paulo. Aqui no Espírito Santo, além de dar qualidade de vida para esse cara, para esse gerente de logística, eu tenho também uma proximidade. Cara, o Espírito Santo é muito bom. Não tem assim, acho que eu poderia ficar falando aqui 1 hora, acho que inclusive o nosso governador tinha que me contratar para ser vendedor, porque, cara, eu falo muito, o nosso estado, ele é muito bom, é muito bom, a gente tem um estado muito pujante de negócio, um estado incrível. E uma região nova ali, né, o Mestre Álvaro, tem uma rodovia
duplicada, toda novinha Rodovia ali. duplicada, toda novinha, onde que diminui ali cerca de 1 hora do trânsito Uhum. que passava ali dentro do município da Serra, né? A gente continua numa região onde que tem muita possibilidade de construção, né? São muitos terrenos ali do lado do nosso. A gente foi o primeiro investimento anunciado no contorno do Mestre Álvaro. A gente acredita que vai muita indústria para ali ainda. Então, o grande polo logístico do Espírito Santo, eu acredito que vai ser no contorno do Mestre Álvaro. Bom, curiosidade aqui que eu não consigo esconder. Investimento de 2 bilhões de reais, é muito dinheiro. Esse dinheiro vem de onde? É um fundo? Como é que é? Bom, esse dinheiro ele vem de diversos lugares, né? Uhum. Ele vem de fundos de investimentos nacionais, ele vem de family offices, que são também uma espécie de fundo de investimento, mas concentrado em algumas poucas famílias. Ele vem de investimento próprio da construtora, né? Investimento próprio do meu bolso. Então a gente pega todo esse dinheiro e vai colocando esse investimento e concentrando no nosso complexo logístico. Então vem banco, fundo de investimento, fundo de pensão, family office, investidor institucional. Está capitalizado, né, para realizar o projeto. É. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a história do Matheus, né, que eu comecei aqui a falar, mas Bacana. é só um pontinho de partida, né? É verdade que você vendeu cerveja e lanche na porta da balada? Cara, vamos lá. Como que foi minha história, né? Uhum. Meu pai me abandonou quando eu tenho 3 anos de idade. Minha mãe, ela se aposentou como agente comunitária de saúde agora, mas minha mãe sempre foi muito trabalhadora para poder sustentar eu e minha irmã. Minha irmã tem aproximadamente 10 anos a mais do que eu. Então, quando eu nasci, minha irmã era uma adolescente ainda. Minha irmã começa a trabalhar à noite para poder cuidar de mim. Minha mãe tem ali, igual o Júlio, 2, 3 empregos para poder sustentar a casa, para poder nos sustentar. E eu sempre, todas as memórias que eu tenho da minha infância, elas são memórias de trabalho. Minha mãe tá onde? Minha mãe estava trabalhando. Minha mãe estava costurando. Minha mãe estava fazendo bico depois dos horários de trabalho. Então, e eu sempre ouvi... Minha mãe sempre teve um emprego fixo. E fora o emprego fixo, ela sempre teve um monte de emprego. Sempre fazia um monte de coisa. Fazia torta para vender na rua, saía para vender na porta de balada de showmício, costurava bainha de calça para poder... De vizinho e cobrava. Minha mãe fazia todo tipo de trabalho depois do trabalho dela. E eu sempre ouvi ela falando que o trabalho dela, que dava segurança para ela ali, não era o que fazia a gente comer. O que fazia a gente comer era o trabalho depois do trabalho. Então eu sempre vejo minha mãe com uma força muito grande de trabalho. E aí, quando eu cresço, eu acredito que o que enriquece não é o nosso trabalho de 8 às 18. É o nosso trabalho depois do trabalho. É o trabalho que a gente faz depois da gente ter entregue a nossa obrigação. E eu sempre vi isso muito latente na minha infância. Então, eu começo a trabalhar desde muito novo, né? Desde 11, 12 anos de idade, eu já começo a procurar coisas para poder trabalhar. Eu sempre fui um jovem muito inquieto, muito ativo. Só pra você ter noção, assim, um caso curioso. Fui pra Disney alguns anos atrás, já fui na Disney mais de 5, 6 vezes, mas a primeira vez que eu fui, eu não sabia quem era o Pateta, por exemplo. Eu não conhecia personagens, porque eu não via desenho. Eu passei minha infância toda sendo curioso de pesquisar coisa. Eu não tinha acesso à internet na época, mas eu sempre estava com algum livro pesquisando. Eu sempre fui muito curioso, desmontando carro, todos os carros que eu ganhava de presente, eu desmontava o carro todo e tentava montar de novo. Por mais que sobrava sempre 2, 3 peças, parafuso, mas montava. Então eu sempre fui muito curioso, né? E aí, 10, 12 anos de idade ali eu começo a trabalhar e eu tenho todos os subempregos que você imaginar. Ajudando de mecânico, isso tudo dentro do meu bairro ali em Vila Betânia. Então, eu tinha oficina lá que chamava, não sei se existe ainda, mas oficina do IA, que eu ia lá, batia na porta do IA e falava, IA, deixa eu trabalhar com você aí, deixa eu te ajudar. E eu precisava de ferramenta, eu ia lá, levava, ele me ensinava. Então, eu fazia esse trabalho, garçom, cara, o que tinha de trabalho honesto para ser feito na minha infância, eu fazia. Tá? E aí, teve um período onde que tinha os showmícios. E minha mãe começou a vender... Showmício você lembra? Showmício. E minha mãe começou a vender muito churrasquinho, cerveja, refrigerante no showmício. A gente pegava uma caixinha de isopor, chamava o vizinho que tinha carro, o vizinho que tinha carro levava a gente,
A gente ficava lá no showmício, cara, vendia tudo. Churrasquinho, tal, cachorro-quente, churrasquinho, cerveja, refrigerante. E aí, só que o showmício ele durava ali 4 meses, 3 meses, que era o período eleitoral. Sim. Depois do período eleitoral, a gente começou com o showmício. Agora o showmício não pode Não mais, né? pode Pra mais, esclarecer, não exato. pode. Mas começamos com o showmício. Passava os períodos eleitorais de showmício, para onde que a gente ia? Pô, vamos pra porta das Na baladas. porta da balada. Então, tinha a Via 262, ali no descido de Cariacica, que a gente vendeu muita cerveja e churrasquinho lá na frente. Tinha um Society Gauchão, que a gente vendia muito. Tinha o Time em Vila Velha, Degusta eu em lembro. Degusta em Degusta eu Cariacica. Aí tinha uma Dubai também em Cariacica ali. Tipo, todas as baladas que você imaginar. Singles Club na Serra. Cara, todas as baladas que você imaginar. Dava aí quinta-feira. A gente pegava, chamava o vizinho que fazia o frete pra gente. Ele levava, a gente ficava lá e vendia do que você imaginar. E quando terminava de vender, eu ia sair no meio da turma catando latinha pra poder vender também no final de semana. Então assim, cara, eu tenho todas as memórias da minha infância, ela sempre foi trabalhando. Todas as memórias da minha infância, eu sempre tive muito valor com o Pegando no trabalho. batente mesmo, né? Independente do que tinha. Perdendo assim. virando madrugada trabalhando. Eu tenho hoje um problema imenso com insônia, porque eu não dormia. Não durmo desde, sei lá, 14 anos, 15 anos de idade, eu já não dormia. Então, hoje, para dormir, eu tenho dificuldade. Mas, bom, são consequências da vida, né? Hoje, por outras responsabilidades, minha cabeça não desliga, não para, e aí eu durmo. Quando eu durmo pouco, durmo mal, tá tudo bem. Bom, acho que o que importa é estar satisfeito. São os ossos do ofício. Eu não consigo ficar sem dormir, mas eu até invejo um pouquinho, assim, sabe? No bom sentido, quem consegue. Pois é. Porque é importante, né? Se você tá ali se movimentando, você tá crescendo, você tá construindo, você tá aprendendo. E o seu caso. É por isso que você tem cara de ser novinho e eu aqui, que sou novo, tenho cara de ser velho. Não tem cara de ser velho, não. Para com isso. Mas que história. E aí, passou a sua adolescência trabalhando nessa ralação. Passei minha adolescência pesada. E como é que foi essa transição aí para começar a se formar, se qualificar e chegar a esse ponto? Cara, então tiveram alguns marcos, assim, eu não tenho um ponto de virada, um ponto de virada de chave. Inclusive, no meu Instagram, eu tenho começado a postar, abrir muita caixinha de perguntas, responder perguntas, dando algumas coisas da minha história para poder incentivar outras pessoas, outros jovens, para poder também falar que, cara, pode chegar em qualquer lugar, só basta querer. Né? Basta ter força de vontade. Aí me perguntaram essa semana assim, qual foi o seu ponto de virada? Quando que você foi lá e apertou o play e falou assim, bicho, eu não quero essa vida que eu tenho. Eu sempre fui muito inconformado. Sempre fui muito inconformado com a sociedade que eu nasci, né? A sociedade que eu vivi, o meu mundo ali. Eu sempre fui muito inconformado. Principalmente quando a gente vai, cara, para a história e olha grandes homens que conquistaram e fizeram muitas coisas. Por mais que não começaram do zero, mas a gente tem, cara, se a gente tem na história, vou contar uma breve história para você. Você tem um Elon Musk, onde que o cara, ele não nasce de uma família totalmente carente, né? Mas ele nasce de uma família de imigrantes. E aí ele vai para os Estados Unidos, começa a trabalhar, e com a força do trabalho dele, ele consegue construir o PayPal, que é uma grande plataforma. Ele me vende essa plataforma por 200, 300 milhões de dólares, ainda ali quando ele estava jovem. E ele pega esses 200, 300 milhões de dólares e ele decide comprar uma empresa de bateria, de carro elétrico, naquela época que não existia, não se cogitava falar, um carro elétrico que a bateria durava 30, 40 minutos. Era uma empresa falida, ele me decide pegar esse dinheiro dele ali, que ele ganhou na adolescência, jovem ali, com toda a força, que ele poderia pegar esse dinheiro, cara, e torrar, ir pra Bahamas torrar, e ele me decide comprar uma empresa de um negócio que ninguém estava imaginando, aí pega a outra parte do dinheiro e me decide construir uma empresa de foguete. Uma baita história empreendedora. E aí eu falo assim, se esse cara pôde chegar lá e hoje está sendo cotado para ser um dos primeiros homens da história a ter $1 trilhão. Se esse cara conseguiu, por que eu não consigo? Aí eu pego a história de um Bill Gates, no Steve Jobs. Cara,
sinceramente, o que esses caras tinham melhor que eu? Um pouquinho mais de inteligência? Compensa a inteligência com o trabalho duro. Compensa, se eles eram um pouco mais inteligentes que eu, bicho, vou correr atrás pra ser tão inteligente quanto. Então é possível. Então eu sempre fui muito inconformado, eu já venho do meu berço ali muito inconformado. Eu sempre quis ter uma vida boa, eu sempre quis dar uma vida boa pra minha família, eu sempre quis ter liberdade. Hoje um dos meus principais valores é liberdade. Então eu faço de tudo para poder alcançar e atingir sempre esse estado de espírito livre. Uhum. Então quando eu falo isso, o trabalho ele me proporciona liberdade. Liberdade para ir para onde eu quiser, liberdade para eu poder fazer o que eu quiser, liberdade para eu construir coisas grandes, coisas de impacto, né? Uhum. E aí, a minha virada de chave foi desde a minha infância, quando eu comecei a trabalhar muito e saber que, cara, era o trabalho que eu poderia construir. Uhum. E aí, passa ali minha adolescência, 17, 18 anos, vou para a faculdade com 17, com 18, eu estou trabalhando numa grande indústria aqui do estado, que é a Forte Leve. Com 20 anos eu saio e monto a minha empresa. Primeira empresa. Ela nasce com todos os caminhos dela escritos. E ali, com 20 anos, tem empresa escrito. E dando um adendo, dando um ênfase. Escrito como assim? Plano de negócio. Uhum. Eu já tinha um plano de negócio onde que eu queria chegar. Uhum. De onde que era o começo, de onde que era o meio e aonde que eu queria chegar com ela nos próximos 10, 15, 20 anos. Uhum. E dando um adendo na minha história, assim, acredito que, apesar disso tudo, de eu trabalhar duro, de eu ter essa força, de eu ter essa capacidade criativa muito grande que eu tenho de pensar e executar e desenvolver e ter pessoas boas à minha volta fazendo junto comigo, o ponto principal da minha história, o marco principal da minha história, e o que eu falei aqui no começo, é o trabalho confia. Porque eu literalmente trabalho como se tudo dependesse de mim. Uhum. E eu também confio porque eu sei que tudo depende de Deus. Então, Deus, ele me coloca nesse tipo de projeto, ele me coloca na história para poder cumprir o chamado dele aqui na Terra que ele tem para minha vida. Então, independente do tanto que eu trabalho, eu entendi o meu chamado, eu entendi o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é fazer coisas grandes. É ser um grande empreendedor, é impactar pessoas, é impactar regiões, igual a gente vai fazer agora com o município da Serra, é impactar a vida de outras pessoas, é transformar a vida de outras pessoas. Então, eu acredito que o trabalho duro é o que constrói. O trabalho duro, a inteligência, a capacidade da gente de pegar os talentos que Deus colocou na nossa mão, de multiplicar esses talentos, é o que vai fazer com que a gente cresça cada dia mais. E aí, quando eu abro a Private Construtora, não tinha esse nome antes, a gente passou por um rebrand de alguns anos depois, mas a gente abre o Private Construtora, ela nasce sendo uma empresa de prestação de serviços, de pequenos serviços. A gente presta serviço de instalação de forro PVC, de pintura, de instalação de serviço de marido de aluguel, né? Depois... Era um negócio menor. Era um negócio onde eu não tinha funcionário, né? Uhum. Era eu ali fazendo uma coisinha, a gente contratava... Isso foi em que ano? Isso foi em 2015. Eu abro Private Log, eu abro Private Construtora dia 6/3/2015, foi quando a gente abriu o nosso primeiro CNPJ, né? 6 meses depois, eu conheço Gabi, e a gente começa a namorar, e aí ela se torna sócia da empresa. Hoje ela é sócia de 50% da nossa companhia. Então, diga-se de passagem, é a que mais manda, né? É mesmo? Ela é minha esposa e é a que manda, né? Então o negócio se tornou um negócio familiar? É um negócio familiar. É um negócio familiar, total. Como é que é o nome dela? É Gabi? Gabriela. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Brava, viu? Assim que é bom. Pois é, e ela tá agora em Mossoró, se eu não me engano, tá cuidando da nossa operação. Ela tá em Mossoró ou Salvador, tem alguma dessas duas cidades. Tá cuidando da nossa operação de petróleo e gás lá. Ela é diretora operacional da empresa hoje. Então, nossas diretorias, assim, a empresa ela tem uma governança muito grande, né? Então é tudo dividido por diretorias. A Gabi cuida da parte da diretoria operacional. Ou seja, ela fica com todo o trabalho duro
ali de executar, né? Eu fico com a parte institucional da empresa, de estar fazendo, levando o nome da empresa, conversando com o investidor, conversando com o stakeholder, conversando com parceiros, conversando com o cliente, né? Ressuscitando sempre a cultura da empresa, e Gabi cuida de toda a outra parte bruta do negócio, da parte da operação do negócio. Isso a parceria dela, né? A sociedade ocorreu quando ainda era uma empresa de construção pequena, de trabalhos manuais. O que aconteceu foi, a empresa faliu, né? A gente abriu, errou. Eu abri, errei. Aí faliu, a empresa estava falida. Essa história é muito bacana. A empresa estava falida, Gabi chega, a gente estava namorando na época. Daí ela chega e fala assim: bom, tá com a empresa falida, quero te ajudar. Ela era estagiária em uma empresa de varejo aqui no estado. Eu quero te ajudar e trabalhar junto com você. A gente vai trabalhar pelos mesmos objetivos, né? A gente tá junto aqui, a gente tinha poucos meses de namoro. Aí ela fala assim, vou comprar minha parte da empresa por um iPhone e R$5.000. Quero 50% da empresa. Uma empresa falida, né? Empresa falida. E ela ainda era sua namorada, né? E aí, cara, peguei e falei assim, meu irmão, essa menina é meio maluca. Pô, eu não pagaria nunca isso aí nesse negócio aí que tá falido. E aí ela foi lá, acreditou na visão, acreditou no sonho, acreditou que era possível. Pô, que ser humano, né? Acreditou que era possível, a gente tava muito visão apaixonada. Empreendedora dela. Tava muito apaixonada. Imagina. Mas ela tem uma visão empreendedora absurda. Mas ela viu o potencial. Ela tem uma visão, ela tem uma capacidade de execução, uma visão empreendedora que é absurda. Eu sempre costumo falar que sem ela, a gente não teria chegado onde a companhia chegou. Porque a gente tem, inclusive, a gente tem linhas diferentes um do outro, de atuação e até de cabeça. Né? E tudo que eu penso e que eu venho colocando aqui em cima da mesa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos para tal lugar. Bom, eu penso na empresa do ponto A, ela vai sair de Viana e vai no Oceano Atlântico, e a Gabi vem e fala assim, beleza, ela vai fazer isso, mas eu preciso construir o caminho. Ela vem pavimentando e constrói o caminho para que a empresa chegue lá no Oceano Atlântico. Então, eu projeto, penso, e ela vem executando e colocando tijolo por tijolo para essa empresa alcançar o seu objetivo. E foi assim desde o começo. E aí, bom, a empresa passa, né, por esse período de ser uma pequena empresa, de atuar em pequenas obras, pequenas reformas, passa por toda essa fase de erro, acerto, e aí a gente começa a fazer reformas residenciais e de apartamentos, depois de 2, 3 anos, e aí lá no 4º ano da empresa a gente decide só atuar com o setor com B2B. E aí a gente começa a atender, a gente não atende, para de atender residencial e começa a atender galpão logístico, indústria, fazer grandes reformas. E aí já tinha gente para trabalhar. E aí a gente já começa a trazer muita gente para poder trabalhar, a gente já começa... Uma coisa muito legal, assim, minha característica e da Gabi é que a gente acredita muito que o poder transformacional das coisas está na gestão. E isso muda tudo, porque quando a gente sempre pensa como uma companhia de capital aberto. Hoje, quando eu vou sentar com um fundo de investimento, com um banco de investimento para poder conversar, eu tenho documentação de uma empresa de capital aberto. A gente é a única empresa do Estado do Espírito Santo a possuir 4 certificações simultâneas de ISO 9001, ISO 14001, PBQPH e ISO 45001. A gente é a única construtora do Espírito Santo a possuir isso. No Brasil afora tem outras construtoras, mas no Espírito Santo a gente é a única. Porque a gente sempre lidou com o nosso negócio como se a gente fosse uma empresa de capital aberto. Desde a criação do nosso DRE, a criação da contabilidade da nossa empresa, a governança, as diretorias, a divisão do papel de cada um, as nossas discussões como sócios, a gente sempre lidou com o nosso negócio, mesmo quando era pequeno, a gente sempre enxergou o nosso negócio gigante sendo uma empresa de capital aberto. E como chegou você e a Maria Gabriela, como chegaram a esse know-how, a esse nível de qualificação para obter?
Cara, Esses tudo, certificados. tudo, absolutamente. A obtenção dos certificados. É, assim, o know-how, né, de Porque hoje- lidar com empreendimento, assim, vocês estudaram, se qualificaram, essa... a gente estuda muito, Uhum. tá? Então, assim, se eu quero saber de um assunto, Rafa, se eu quero saber de um assunto, por que que essa caneca ela é branca? Cara, eu vou te provar porque ela é branca, com todas as teorias, com todas as histórias, com tudo que foi para chegar no processo de execução do porquê que essa caneca é branca. Uhum. E a gente sempre foi assim. E a gente sempre foi muito inconformado com o setor da construção, que era o setor que a gente atuava. Por que que o setor da construção hoje é o setor onde tem mais processo trabalhista em todos os setores? A gente foi estudar por quê? Para chegar hoje e fazer diferente. Para chegar hoje no nível de 2.000 colaboradores e ter 4, 5 processos trabalhistas ativos. Isso é informação pública. Uhum. Isso destoa de todas as construtoras que você puder imaginar. Como que a gente pegava uma empresa, por mais que ela fosse pequena, e a gente fosse deixando ela ser pequena sempre. Então, cara, a gente tinha que se qualificar. Se eu queria que a nossa empresa ela fosse aqui, eu tinha que estar aqui para ela chegar. Uhum. Né? A companhia ela sempre vai acompanhar os seus líderes. E eu sempre falo isso, inclusive. Hoje eu estou sentado na cadeira de CEO da companhia. Mas se um dia eu não estivesse servindo para a companhia como um alto executivo, como um executivo bom para a companhia, eu vou sair e vou colocar um executivo à altura no meu lugar. E aí eu continuo sendo acionista da empresa e está tudo bem. Uhum. Mas se algum dia a cadeira que eu tô sentado ela ficar muito maior do que eu, cara, eu vou sair dela. E aí eu vou ter que dar espaço para outra pessoa grande sentar. Então, respondendo a sua pergunta, a gente foi sempre muito obstinado, muito estudioso. A gente sempre procurou. Mas vocês chegaram a fazer... Gabi tem design de interiores e mais uma porrada de cursos complementares de engenharia. Eu tenho administração / economia. E aí, só que, cara, não foi faculdade que nos trouxe até aqui. Esse conhecimento. Né? Não foi faculdade que trouxe. Faculdade é o pontapé inicial. Você dá um pontapé inicial e é um conhecimento raso. Né? Uhum. Você, cara, novamente, não é o trabalho que te enriquece, é o trabalho depois do trabalho. Então não é a faculdade que te dá o conhecimento. O que te dá o conhecimento é o que você estuda depois da faculdade. É o que você estuda no período que você pode estar fazendo qualquer coisa. Uhum. Então, o que te dá conhecimento... E a gente sempre foi muito profundo no nosso conhecimento. A gente sempre procurou as coisas, ser especialista nas coisas. E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto que todo empreendedor, todo empresário peca. É não trazer gente muito boa e qualificada para estar sentado na mesa. Vai custar caro. Pode ser que você acerte, ou pode ser que você erre na contratação. Você vai ter que recalcular a rota. Pode ser que vai ter que fazer 2, 3 vezes de novo. Mas é trazer gente boa, cara e qualificada para sentar na mesa. É trazer gente com seu espírito. Então, Às vezes não é só o diploma, a qualificação. Não é só diploma. Não é só saber se a pessoa tem esse feeling, essa pegada. Você fazer uma contratação boa, você tem que pegar o cara que ele tem o seu sangue, tem que sentar na frente dele e entender se ele tem o seu sangue, se ele tem o espírito de trabalhar duro, e se ele tem também toda a bagagem de trabalho, e aí que vem com estudos, que vem com outras passagem em outras empresas. É assim que você faz uma boa contratação, é você conhecendo de fato quem é. E ainda assim, às vezes, você pode errar. E a gente teve isso lá atrás. A gente contratou nosso primeiro engenheiro, o cara ia ganhar mais dinheiro do que a gente tinha de salário. A gente olhou um pro outro, falando assim, cara, será que nós vamos fazer isso? Vamos, porque ele tem um conhecimento que a gente não tem. Então eu vou lá e compro conhecimento. Então, você ter pessoas muito boas do seu lado é o que faz o jogo virar. Você ter pessoas muito boas e qualificadas é o que vai fazer o jogo. Cara, você tem que... Imagina que você tá jogando na série D do campeonato. Né? Os seus jogadores são de qual série? D. Se quiser subir pra C, tem que ser de série Vai ter que jogar, vai ter que colocar gente em série B. Série B. Você quer subir pra série C? Você quer subir pra C, você vai ter que colocar, cara. E aí, o time de série D, ele vai ter dinheiro pra pagar
10 jogadores de Série B? Não. Ele vai ter que pagar um? Beleza, bota esse um, pô. Você tem que ter Tá uma certo. grande equipe, você tem que ter Você alguém tem ali que pra ter, puxar. tem que ter gente boa. Gente boa é o que faz o negócio virar. Uhum. Gente boa é o que vai fazer você sair da Série D pra Série B, Série A. E aí, modéstia à parte, a gente sempre pensou em trazer gente da Champions League pra poder estar do nosso lado. Diferença, né? Que, Isso faz uma que diferença um bom profissional, uma absurda. pessoa, Absurdo. gente que saiba trabalhar, que goste de trabalhar, realmente. Matheus, eu vou abrir aqui um parênteses, que eu fiquei curioso com uma coisa. Como é que é o nome da sua mãe que você comentou Elza. aqui conosco? Dona Elza. Dona Elza. Será que ela tá vendo a gente? Ah, deve Vou estar. mandar um abraço pra Ó, Dona um beijo Elza, aí, mãe. parabéns. Fui nessa semana, eu tava viajando, tava nos Estados Unidos, e aí cheguei, mandei mensagem pra ela: mãe, tô com saudade da senhora, estou te convidando a fazer uma janta pra mim. Ela fez aquele panelão de costela, Ô, rapaz. que eu não tive coragem nem de mandar pra nutricionista, que senão... Nossa, mas costela é bom demais. Bom né? demais. Costela com batata e aipim, nossa mãe. E ainda tem a relação aí com a Dona Elza. A história aqui que eu vou começar a contar e vou querer a complementação. Você saiu na revista Forbes. Bacana, Né? bacana. Saiu na revista Forbes, eu mesmo tive a oportunidade de olhar, tá lá no site da Forbes. E isso foi veiculado no jornal A Tribuna. Você me falou que a história da Forbes começou lá ainda, né? Nos primórdios, quando você era criança. Como é que foi isso? Cara, bacana. Eu tinha 17 anos de idade, tá? E eu tava carregando um caminhão. Eu já trabalhava desde os 15 anos ali com uma vizinha minha, Dona Fátima. O filho dela é o David Coco. E aí a Dona Fátima, ela tinha uma empresa onde que ela passava com um caminhão recolhendo nas bancas de jornais, os jornais dos dias anteriores que não tinham sido vendidos. Uhum. E aí ela fazia a reciclagem desse jornal, mandava para algum lugar aqui, cara, quantos a Tribuna eu já coloquei nos maços de jornal lá, Uhum. e eu lembro disso. Todos os tipos de jornais, revistas, a gente passava nas banquinhas, recolhia, e aí levava pro galpão dela, colocava os jornais em maços que era jornais que estavam bons ainda e jornais que estavam amassados, Uhum. né? Ela fazia a destinação daquilo ali. E aí uma vez eu tava carregando um caminhão, eu vi uma revista Forbes, que era uma revista onde tinha na capa o Eike Batista, uma revista toda preta e dourada, tinha na capa o Eike Batista e escrito assim: as 70 famílias mais ricas do Brasil. Eu olhei essa revista e falei: caramba, que revista bonita. No meio daquele monte de jornal, daquele monte de revista, uma revista preta com capa dourada, o Eike, uma cara de sério assim, com um paletó preto. E o título: as 70 famílias mais ricas do Brasil. Cara, eu pego essa revista, viro pro David, que era o filho dela, que era ali meu supervisor, meu gerente na época, falou: ô, Davinho, posso pegar essa revista pra mim? Ele: bora, pega aí, e vamos continuar trabalhando. Eu fui, peguei a revista, guardei, coloquei ela no cantinho e continuei carregando o caminhão, depois vou embora. Detalhe, eu ganhava R$3 por dia. Era primeiro 2, depois virou para R$3. Eu tinha 17 anos. Eu tinha exatamente 17 anos. Isso foi em que ano? 2000, pô, hoje eu tenho 30, faz a conta aí. Isso foi 2013. 12. 2012. Nossa, que pouquinho. 2012, 13. Era um bico, né? Assim. Era um bico. Uhum. Fazia ali, mas, cara, era o que dava. Mas se bem que... A conta, assim, não é... cara, dava pra comer, dava pra trocar por comida, né? Uhum. Era R$3 por semana que a gente ganhava por período. Então, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde, e à noite também eu ia lá e trabalhava e ganhava mais R$3. Uhum. Então, dava quase, cara, meio salário ali por mês, Uhum. né? O salário mínimo aí eram uns R$500, R$600 na época, né? E aí, tô ali carregando, aí beleza. Terminei de carregar o caminhão, fui embora, peguei essa revista e levei pra casa. Aí começo a ler essa revista. Cara, eu fiquei impressionado. Eu falei: existe um mundo fora desse mundo onde que eu tô trabalhando, onde que eu tô vivendo. Uhum. Como assim 70 famílias mais ricas do Brasil? Quem são esses caras? O que eles fazem? De onde que eles vivem? O que eles mandam? Qual o impacto que eles geram pra mim? Quem são esses caras? Eu comecei a pesquisar a fundo a vida desses caras. E aí, contava a história de Eike Batista, né? Das empresas do Grupo X. Contava as histórias da família Safra. Contava as histórias da família de Paulo Lema.
Cara, contava a história de diversas famílias. E aí eu olhei e falei assim, cara, interessante, um dia eu vou estar nessa revista. Agora, o que eu tenho que fazer para um dia estar nessa revista? Para um dia ser capa de uma edição dessa, para um dia estar aqui nessa revista. E, cara, eu li essa revista não sei quantas vezes, mas muitas vezes. E eu fiquei fissurado com aquilo. Lembra da história que eu te contei de que, cara, quando eu pego uma coisa, eu fico... Cara, eu tenho um pouquinho de TDAH e aí meu hiperfoco ativo naquilo ali, cara, e eu fico pensando naquilo pra sempre. E aí, eu entrei nessa revista, cara, e pesquisei a vida de todo mundo que tava ali, ia pra Lan House, pegava os meus R$3 que eu ganhava ali no dia, de manhã, e quando não tinha trabalho à noite, eu ia pra Lan House e ficava pesquisando a vida dessa turma, ficava entendendo. Até que eu pensei e falei, por que eu abri uma construtora, né? Sendo que eu estudei economia, administração, e aí casa com a história dessa revista. Eu olhei pra todo mundo que tava ali naquela revista e falei, bom, o que essa turma faz? Aí tinha banqueiro, aí tinha industrial, aí tinha petrolífero, aí tinha empresa de alimento, tinha alguns outros setores de tecnologia, não estava muito forte ainda, mas tinha alguma coisa. E aí eu falei assim, bom, como que eu vou fazer qualquer um desses trabalhos aqui, sendo que, cara, isso tem uma barreira de entrada gigante. Como é que eu vou abrir uma indústria de um dia pro outro? Como é que se começa uma indústria sem dinheiro? Não dá. E aí eu vou e olho para isso e falo assim, bom, eu quero estar perto desses ricos. O caminho mais fácil de eu estar perto desses ricos é prestando um serviço bom para eles. Para eu prestar um serviço para eles, eu não posso virar e falar que eu sou um consultor empresarial, porque eu não tenho bagagem nenhuma. Uhum. Falei, bom, construção civil. Que esse cara pode me chamar para eu construir a casa dele, para eu reformar o apartamento dele. E aí eu falei, então beleza, a gente vai abrir uma empresa de construção civil para um dia eu estar prestando serviço para esses caras aqui. E é o que acontece hoje. Eu presto serviço para boa parte dessa galera que está na Forbes, donos de empresa, acionistas. E É assim, uma forma de entrar nesse universo. E assim que foi a minha história com Forbes. E aí, ano passado, quando eu recebi a indicação para estar com Forbes Under 30, a Forbes entra em contato comigo, o cara ficou muito surpreso, assim, fico surpreso, feliz, contente. Não só surpreso, feliz, contente, mas vejo que é mais uma vez Deus cumprindo aquilo que ele tinha prometido lá atrás. Eu vejo que todas essas dificuldades que eu passei ali da minha vida, desde o período de 17 anos até o período de 30, que foi quando eu entrei na revista, foi Deus me preparando para estar ali um dia. E foi Deus entregando na minha mão, falando assim, tô cumprindo aqui uma das promessas que eu te fiz lá atrás. E agora ele me faz outras promessas e eu tenho que passar por outros caminhos tortuosos, ruins, difíceis, até eu chegar na minha promessa. Uhum. E o setor de e-commerce, né, que é um lado estratégico aí do condomínio logístico. Isso é visto como um potencial que é fruto dos novos tempos, do tempo digital, da tecnologia. Você acha que isso vai alterar muito o cenário do varejo? Que hoje ainda muita gente compra, né? Vai ao shopping, por exemplo. Você acredita que isso vai continuar existindo? Acredito. A gente pega uma curva muito acentuada acontecendo na pandemia. Uhum. E aí, hoje, assim, todo mundo nessa sala aqui, e pelo menos 99% da nossa audiência, compra alguma coisa online. Eu sou um caso que eu quero um desodorante online. Se não for urgente, né? Se não for urgente, né? Até o urgente, você compra hoje para chegar amanhã. Tem uns casos que realmente... Você literalmente compra hoje para chegar amanhã. Né? Tava nos Estados Unidos agora, precisei comprar um negócio que não tinha na loja que eu tava ali perto. Eu só pedi e chegou no meu hotel no outro dia. Do outro dia. Para comer, para tudo. Então... Virou até uma exigência esse prazo curto. Exigência, prazo curto. Então, você imagina que empresas como Amazon, Mercado Livre, os caras todo ano estão anunciando investimento aqui no Brasil. E hoje a gente tem a menor taxa de vacância da história do Espírito Santo.
O que é a taxa de vacância? Basicamente, a taxa de vacância é uma taxa onde que mede o tanto de disponibilidade de locação que você tem com a disponibilidade, o que está locado. Hoje eu tenho uma disponibilidade baixíssima de imóveis disponíveis para locação. A gente tem a menor taxa de vacância da história no Espírito Santo e no Brasil. A Private Log ela já opera com espaços para logística. A gente o nosso empreendimento, ele nasce sendo um empreendimento onde que ele vai atender transportadora, e-commerce, operador logístico, indústria, farmacêutica. A gente nasce podendo atender todas as tipologias de clientes. Mas hoje já tem operação, já tem galpão logístico? Não, hoje a gente já está com o projeto aprovado na prefeitura, começa a construir agora no segundo semestre, entrega a primeira fase do Private Log no segundo semestre do próximo ano, né? A primeira fase tem aproximadamente 200 mil metros quadrados de obra e a gente faz as fases consecutivas. Então a gente entrega o empreendimento todo daqui 3 anos e meio, 4 anos. Mas a aposta, né, de que o consumidor ele ainda vai sair de casa para ir comprar as coisas é a Outlet Store, que está planejada ali também para o empreendimento. E o próprio Outlet também, ele já tem mecanismos onde que ele está ali e o cara vai lá na internet, compra e entrega em casa. Mas ele compra naquela loja que está ali pertinho. Ele pode ir lá, pode experimentar a roupa. Em pegar ali perto, não é isso? Exatamente. Então, logística está só no começo no Brasil. O e-commerce está só no começo no Brasil. E logística é uma coisa que nunca vai parar. A gente precisa da logística. A gente precisa. E aí, tem um outro ponto. Não é só o e-commerce. A gente também precisa da produção. Porque você imagina que o meu inquilino ele também pode ser uma fábrica de roupa. Ou pode ser... A roupa vem da China, da Itália, para no nosso porto aqui, vai para o nosso complexo logístico e daqui ela é vendida para os fabricantes, para quem vai costurar, ou enfim, o pano, sabe? Então, assim, a gente é 360, cara. Eu atendo todo mundo. Posso atender todo mundo. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre sua figura pessoal, hobby. Você já falou bastante aqui, né? Mas hobby, o que é que você gosta de fazer? O que você faz nas horas vagas quando não está trabalhando nem estudando? Se é que sobra um tempinho, né? Pois é, me fizeram essa pergunta também. Cara, assim, 24 horas do meu tempo eu tô trabalhando, tá? 24 horas. Eu trabalho 24 horas. Ai, como assim, não dorme? Cara, eu acordo pensando no meu trabalho, eu durmo pensando no meu trabalho. A maioria dos meus sonhos, quando eu durmo e sonho, são do meu trabalho. Então, enquanto eu tô acordado, eu estou trabalhando. E férias, como é que são suas férias? Pô, um exemplo, em janeiro eu fui para Aspen poder esquiar com um grupo de amigos e a gente passou 10, 12 dias na montanha esquiando. Em todo o intervalo do esqui, que a gente parava para comer um hambúrguer na montanha, para tomar um refrigerante, para continuar esquiando, a gente sentava na mesa falando do esqui, falando de negócio. À noite, quando a gente saía para jantar, a gente sentava na mesa falando de negócio. Mas gosta de esquiar. Mas gosto de esquiar. Adoro esquiar. Mas ali também é uma espécie de trabalho, né? Porque o meu trabalho, ele é muito... Eu preciso da minha criatividade. Eu preciso estar com a minha cabeça, cara, pensando... Uma despressurização. Pensando em novas coisas, novos ares. Então, sou o tipo de pessoa que tem hábitos relativamente simples, tá? Não gosto de ostentar, não gosto... Bom... Tenho hábitos realmente que, bom, eu julgo como simples, não tenho hábitos extravagantes. Mas, cara, eu trabalho 24 horas, então não tenho muitos hobbies. Gosta de comer costela? Pô, gosto de comer costela, né? costela ensopada. Gosta de esquiar? Gosto de esquiar, gosto de estar com meus amigos, gosto de surfar, comecei... Surfar, surfista? Comecei a fazer aula de surf agora e tô gostando muito, já tinha surfado já antes da minha infância, mas voltei a fazer aula agora e tô gostando muito. Gosto de jogar pôquer, eu sou um jogador nato de pôquer. Mas joga apostando também? Cara, pois é, eu só jogo apostando. É o que? Texas Hold'em ou é com as cartas todas? Texas. Então só joga apostando porque perde a graça jogar. Tem que apostar pelo menos alguma coisinha. Pelo menos uma moedinha. Pelo menos um negocinho ali pra sair, pra ter graça. Mas, cara, esses são meus hábitos, assim. Não tenho muitos hábitos. Minha vida
segunda-feira eu vou pro trabalho e vou de manhã e chego à noite. Aí terça encontro um grupo de amigos para poder jogar um poker e discutir de negócio, falar de trabalho. Quarto trabalho, quinto trabalho, sexta um aniversário, um evento, um jantar. Minha vida não é relativamente boa. Eu tenho muitos jantares, tenho muitos eventos, muito do meu trabalho, cara, eu tenho convite para jantar e almoço, no mínimo 5 convites por semana. 10 convites por semana. Aí tem aniversário, tem casamento, tem evento. Então, assim, minha vida é muito movimentada, mas não tem uma rotina ali que eu sempre faço e tal. E tem plano de ter filhos? Tem filhos? Tem não tenho filhos ainda, queria ter uns 5, mas acho que... 5 filhos? Queria ter uns 5, mas acho que devo ter só uns 2, 3. Mas pensar em filhos, eu acho que daqui 2, 3 anos é a hora certa. É um planejamento para tudo. Tem que ter um planejamento para tudo, exato. Queria, terminando aqui, né, a entrevista, queria agradecer, tá, sua Muito presença. Obrigado. E queria que você deixasse uma mensagem para o jovem que está vendo aqui a gente e tem planos, né, que tem ambição, tem vontade de crescer, tem vontade de se tornar bem-sucedido. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Cara, a mensagem é assim, o trabalho confia. Nada, absolutamente nada da nossa vida vai ser construído sem um trabalho confia. É trabalhar duro, como se tudo dependesse de você e confiar, cara, porque tudo no final do dia sempre vai depender de Deus. Mas se a gente não busca, Deus não vai mandar absolutamente nada do céu a não ser chuva. Então a gente precisa buscar o nosso caminho, a gente precisa estudar, precisa trabalhar, precisa correr atrás, trabalhar com inteligência, trabalhar sempre pensando no futuro, deixar o imediatismo para trás. É isso que falta na nossa geração de hoje. Né? A nossa geração de hoje, ela quer tudo para ontem. Ela não pensa daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Planejar, trabalhar duro, sonhar grande, confiar de que Deus pode nos dar força para poder conquistar. E essa é a minha mensagem para o jovem de hoje. Cara, o trabalho confia é o que vai fazer você mudar de história, mudar de patamar. E se eu nasço em Viana, se eu nasci em Viana e eu conseguir chegar até aqui, qualquer um consegue. Se eu saio de Viana, meu pai me abandonou quando eu era criança, eu tive que trabalhar em todos os subempregos possíveis, desde muito novo, vendi churrasquinho e cerveja na porta de balada, e eu construo uma empresa hoje, milionária, bilionária, na verdade. Essa empresa, ela já fatura bi. E aí, eu chego até aqui, até estar na revista Forbes, é porque se eu conseguir, quem é o jovem que não vai conseguir? Por que esse jovem que está nos assistindo, ele não vai conseguir? Óbvio que pode. Eu não sou melhor do que ele, não sou mais inteligente que ele. Só que eu tenho certeza que eu sou muito mais esforçado do que, cara, qualquer pessoa que cruzar o meu caminho. Eu sempre vou buscar a ser mais esforçado e a fazer muito mais. Então é possível. Com determinação, com força, convicção, um sonho grande, é muito possível chegar em qualquer lugar. Tá certo. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.